Olá pessoal, tudo bem? Professor Enoch. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar o seu primeiro repositório Git local na sua máquina. Como você pode dar os primeiros passos, criando um repositório, adicionando um arquivo, fazendo o seu primeiro commit, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês para que possamos iniciar. Muito bem, então eu estou aqui na minha máquina, já tenho o Git devidamente instalado, ok? Se você chegou até esse vídeo, mas ainda não tem o Git instalado na sua máquina, sugiro que você assista o nosso vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição, faça a instalação para que você possa continuar aqui conosco nesse vídeo, ok? Então, nessa aula, eu vou abrir aqui o Git Bash, tá bom? Então, uma vez com a instalação devidamente feita, vou clicar aqui no ícone do Git Bash. Caso não tenha criado o ícone aqui na sua área de trabalho, basta vir no menu Iniciar, digitar Bash, ok? E selecionar a opção aqui, Git Bash. Ele vai abrir a terminal aqui do Git, tá bom? Eu vou aumentar a fonte aqui para que vocês possam visualizar com mais facilidade. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, Options, eu vou vir aqui em Text, aqui fonte, vou colocar Select, eu vou aumentar a fonte aqui para 22, ok? Vou dar um Apply e Save. Legal. Então, ficou mais fácil de visualizar. Vamos ver se o meu Git está funcionando. Então, primeiro comando, Git version. Muito bem? Então, se o Git ele escreveu aqui a versão, significa que a sua instalação está funcionando corretamente. Ok? Legal. Primeiro passo para que possamos aqui criar o nosso repositório é criar um diretório de trabalho. Tá bom? Criar uma pasta aqui no nosso sistema de arquivos no Windows para armazenar o nosso repositório. Muito bem? Então, por padrão, como quando você abre aqui o Git Bash, ele abre aqui na home do seu usuário, tá bom? Então, lá na pasta c:user e o seu usuário, ok? Então, por convenção, nós criamos uma pasta chamada Git dentro da home do nosso usuário, ok? Então, duas opções. Você pode vir aqui no seu diretório, tá? No seu Windows Explorer, acessar aqui o seu usuário, no meu caso aqui o Administrator, clicar com o botão direito do mouse aqui, vir em New, Folder e criar uma pasta chamada Git, ou você pode fazer via terminal utilizando o comando make director, ok? Então é só digitar mkdir, make director, e o nome da pasta, Git. Você vai clicar em Enter e a pastinha vai ser criada, tá bom? Então se você vir aqui agora, no Windows Explorer novamente, der um atualizar, você vai ter aqui uma pastinha chamada Git, tá bom? Se você quiser visualizar essa criação pelo terminal, basta digitar ls de list, ok? E estará aqui a nossa pastinha devidamente listada, ok? Então o próximo passo é acessar essa pasta, tá bom? Então é como se a gente viesse aqui no Windows Explorer e desse 2 cliques dentro da pasta, tá bom? Para fazer isso com o terminal, você vai digitar o comando change director, tá bom? Então cd e o nome da pasta que a gente acabou de criar. Uma atenção que o nome aqui é case sensitive, então eu digitei, por exemplo, a letra G em maiúsculo. Então você deve digitar G em maiúsculo, ok? Caso você tenha criado tudo minúsculo, vai digitar tudo minúsculo. Então, Change Director, Git, e eu vou clicar em Enter, muito bem? Então agora eu estou aqui dentro da pasta Git, minha máquina, ok? O próximo passo é criar uma pasta para o nosso projeto, muito bem? Então, o mesmo procedimento, eu poderia vir aqui, botão direito do mouse, New, Folder, e criar uma pasta, ou fazer via comando, via linha de comando. Então, eu vou fazer via linha de comando novamente. Então, novamente aqui, mkdir, make director, e o nome da pasta do seu projeto. No meu exemplo aqui, eu vou criar com a seguinte nomenclatura, meu primeiro projeto. Ok? Vou clicar em Enter e eu vou acessar essa pasta. Então, de novo, cd, change director, e o nome da pasta que você acabou de criar. Então, meu primeiro projeto. Muito bem, Enter, prontinho. Estamos aqui dentro da pasta do nosso projeto, ok? Eu vou limpar o terminal aqui, só para não ficar poluído, a lista de comandos, com o comando clear, para que possamos agora iniciar a criação do nosso repositório. Mas antes de mais nada, é importante se autenticar, ou seja, fazer a configuração inicial aqui do Git, falando qual que é o seu usuário, né, qual que é o seu username e qual que é o seu e-mail, muito bem? Então, toda vez que você cria um projeto e faz alguns commits,
fica uma identificação lá de quem fez esse commit, muito bem? Tendo o nome e o e-mail da pessoa. Para que o Git consiga fazer isso, você precisa fazer essa configuração na sua máquina, tá bom? E você vai fazer isso apenas uma vez, não precisa fazer, obviamente, ali na criação de todos os projetos. Então, para que você possa fazer isso, o comando é o seguinte: git config user.name e, entre aspas, você vai colocar o seu usuário. Então, no meu caso aqui, Enoch Leal. Você pode fazer isso de forma local, apenas para esse repositório que você se encontra, ou fazer de forma global. Para fazer de forma global, isso vai se aplicar a todos os projetos Git, tá bom? Então eu vou fazer de forma global, e aí o que muda é que vai ser o comando git config --global, ok? E use.name, user.name, enter. E para o e-mail, mesma coisa, git config --global user.email. E vai digitar o seu e-mail. Então, aqui. Legal? Então, configuração feita. Como é que eu vou confirmar se essa configuração surtiu efeito? Git config --list. Ok? E essa informação deve aparecer aqui devidamente configurado. Então, eu tenho aqui o meu user.email e user.name devidamente configurado. Muito bem? Ok, estou apto a dar os próximos passos. Então, vou apagar aqui novamente, só para o terminal ficar poluído. E agora vamos, finalmente, criar o nosso primeiro repositório. Qual que é o comando para criar um repositório, professor? Git init, ok? Então, enter. E aí, né, ele deu feedback aqui para a gente, falando que inicializou um repositório vazio nesse diretório aqui, tá bom? Então, muita atenção em relação ao diretório, tá? Para quando você fechar, né, o seu terminal, quando você desligar o seu computador, você possa voltar a trabalhar, você precisa lembrar do diretório, tá bom? Então, novamente, né, na home do seu usuário, pasta git e pasta do seu projeto. Legal, e agora, né? Vamos dar uma olhada no estado do nosso repositório? Então, para que possamos fazer isso, você vai usar o seguinte comando, git status. Ok? E aí ele fala que não tem nenhum commit aqui. Óbvio, né? Nosso projeto acabou de ser criado. Então, vamos criar aqui o nosso primeiro arquivo, tá bom? Então, eu vou limpar aqui o terminal e para criar um arquivo eu vou usar aqui o editor de texto do próprio terminal, tá bom? Que é o VI. Mas você pode utilizar, por exemplo, o bloco de notas, não tem problema. Tá? Então, você poderia vir aqui, por exemplo, dentro da pasta do projeto, botão direito do mouse, New, Text File, e colocar aqui o nome do seu arquivo, tá bom? Mas eu não vou fazer isso, eu vou até apagar esse arquivo aqui, que eu não quero ele. E vou criar via terminal, utilizando o VI. Então eu vou colocar aqui o comando VI, e o nome do arquivo que eu quero criar, que é o readme.md, que é um arquivo de LAME, né, padrão, readme em inglês é LAME, e o .md é o formato ali que vai dar suporte ao Markdown, tá bom? Que é o formato aí que nós utilizaremos para fazer a documentação do nosso projeto. Então, uma vez digitado o comando, eu vou clicar em Enter, e ele abriu aqui o leitor, tá? O editor de texto via terminal. E aí, pessoal, é o seguinte, eu vou clicar em Enter para ele entrar no modo de inserção, tá bom? Deixa eu só minimizar ele aqui, porque eu quero que vocês vejam o seguinte. Vou botar aqui, muito grande. Legal. Então, veja que ele está em modo Insert. Eu vou dar um ESC, ele saiu do modo de inserção. Tá? O cursor do mouse piscando aqui, eu posso digitar que ele não adicionaria nada, tá bom? Se ele não estivesse no modo inserção. Para entrar no modo inserção, vou clicar a tecla do teclado I, e aqui embaixo vai ficar o modo Insert. Legal? Então, eu vou digitar um texto simples nesse arquivo aqui, então vou ficar aqui cerquilha, tá? Sustenido, e vou digitar meu primeiro projeto. Muito bem? Por enquanto é só isso. Eu só vou escrever isso nesse arquivo, eu vou clicar em ESC para ele sair do modo de edição, e Shift mais tecla Z duas vezes, Shift ZZ. E aí ele sai
e sai aqui do editor de texto. Vamos ver se o nosso arquivo foi criado. Eu vou dar um ls e vai estar aqui, o nosso arquivo devidamente criado. Para dar uma olhada no conteúdo desse arquivo, cat e repete aqui o nome do arquivo. Ele vai escrever aqui o conteúdo que tem dentro do meu arquivo. Muito bem? Ok. Então, uma vez aqui o arquivo devidamente criado, vamos ver como é que está o status do nosso repositório? Git status. E ele falou aqui, ele deu feedback, né, que não tem nenhum commit aqui, mas tem um arquivo aqui que não está sendo rastreado, né, um tracker de files. E ele falou que o arquivo MD não está sendo rastreado. Tá bom? Eu quero falar para o Git rastrear esse arquivo, porque a partir de agora eu quero que o Git registre todas as alterações que acontecerem dentro desse arquivo. Muito bem? Como é que eu faço isso, professor? Utilizando o comando git add. Git add e repete aqui o nome do arquivo. Muito bem? Então, vamos dar uma olhada no status novamente? Git status. Olha lá. Agora ficou diferente. Ele continua falando que não tem nenhum commit aqui, mas tem, né, um arquivo aqui, alterações para serem comitadas, e eu tenho um novo arquivo, new file. Tá? E quem é esse arquivo novo? readme.md. Muito bem? Então, agora eu vou fazer um commit. Então, git commit, -m, espaço, abre e fecha aspas e coloca uma mensagem de commit. Pessoal, mensagem de commit é extremamente importante. Não negligencie as mensagens de commit. Crie mensagens de commit que digam alguma coisa, tá bom? Que contem uma história. Seu histórico de commits precisa ser visualizado e fazer sentido. Muito bem? Então, como acabamos de criar o arquivo aqui de documentação do nosso projeto, que é o readme.md, eu vou fazer um comando aqui, né? Na verdade, eu vou digitar uma mensagem registrando isso. Então, upload, na verdade, vou colocar aqui, criando o arquivo readme.md e vou clicar em Enter. Muito bem? Ele reclamou aqui da configuração que eu havia feito, né, do usuário do e-mail. Então, eu vou copiar aqui novamente o comando e vou repetir. Deveria ter funcionado aqui na primeira vez, mas tudo bem. Vou colocar aqui. E username, a mesma coisa. Yeah. Olá. Vou colocar aqui o meu username. Não. Clicar em Enter. Ok. E vamos ver se o commit falhou. Git status. Vou refazer aqui o commit agora, uma vez que meu usuário tenha sido configurado. Setinha para cima para ele voltar aos últimos comandos e vou fazer a commit novamente. Muito bem. Ele fez o commit. Vamos dar um status agora para ver como é que está o nosso repositório. Então, git status e nada para ser commitado. Tá bom? Legal. Agora, vamos editar esse arquivo. Vamos adicionar uma nova mensagem dentro dele. Agora eu não vou fazer mais pelo editor de texto aqui no terminal, tá? Para que vocês possam ver que dá para fazer de ambas as formas. Então eu vou vir aqui onde está o meu arquivo. Eu vou abrir o arquivo readme com o bloco de notas. Então, dá um open with notepad, bloco de notas. Está aqui o meu arquivo e a mensagem que eu escrevi, ok? E aí eu vou digitar aqui embaixo um descritivo, uma breve descrição. Criando arquivo para exemplo e vídeo aula. Ponto. Vou salvar o arquivo e vou fechar esse arquivo. Muito bem? Vamos ver se o Git identificou que teve alteração nesse arquivo? Então, voltando aqui para o terminal, vou digitar o comando git status. E olha lá, agora o Git falou, olha, tem um arquivo aqui que tem alterações para serem comitadas. E ele foi modificado. Quem é o arquivo? O arquivo readme.md. Tá? Ah, professor, mas qual foi a alteração? Né? Digamos que você não soubesse. Simples de verificar isso. Uma vez, né, que o arquivo esteja aqui na área de staged, tá? Basta você digitar o comando git diff e o nome do arquivo.
no caso o readme.md, clicar em Enter, que ele te dá o feedback. Fala, olha, tem um arquivo aqui, readme, né? Ele tem aqui uma linha, e foi adicionado uma linha em branco e uma linha nova com uma string, tá bom? Então ele fala para você que foi adicionado ou removido coisas. Tá bom, legal. Então eu sei qual foi a alteração, vou fazer o commit então. Git add para adicionar o arquivo, né? Readme.md e git commit "-m", vou colocar aqui novamente a mensagem, né? Adicionando uma descrição. Ok? Vou fazer o commit. Muito bem. O git status não tem nada para ser comitado agora, ok? Então vou limpar o terminal. Agora, pessoal, quero que vocês vejam que o git registra tanto coisas que foram inseridas no arquivo quanto foi removido. Então, novamente, eu vou abrir o arquivo aqui com um bloco de notas. E agora eu vou remover essa descrição. Tá bom? Vou remover aqui. E vou salvar esse arquivo. Vamos ver se o Git identificou essa alteração? Então, Git status. Olha lá, ó. Né? Mais coisas aqui para serem comitadas e o arquivo foi modificado novamente. Vamos dar uma olhada qual foi a modificação agora? Git diff, readme.md. Tá lá, agora sinal de menos e tá vermelhinho a linha, né? Então tá falando que isso foi removido, ou seja, uma linha em branco e a string. Legal? Era isso mesmo que a gente queria, é isso que eu queria demonstrar para vocês. Criar um arquivo, adicionar coisas, remover coisas e mostrar como o feedback do Git é feito aqui com cores e sinais de adicionar ou remover. Tá bom? Então eu vou fazer a commit aqui de novo. Fazer o git add. E vou fazer o commit. E de vez adicionando a descrição, vou ficar aqui removendo. Removendo uma descrição. Ok? Enter. Git status. E nada para ser comitado. Legal? Então agora vamos ver o histórico de como ficou nosso repositório. Como é que eu vejo o histórico? Git log. É o registro de histórico aqui do trabalho que foi feito, tá bom? Ele é organizado do mais recente para o mais antigo. Então eu tenho aqui, feito aqui, né, nesse horário, um commit, onde a mensagem de commit é removendo a descrição. Anteriormente a ele, né, um pouquinho mais cedo, eu tenho a mensagem aqui adicionando a descrição. E o primeiro commit inicial aqui, né, feito um pouquinho mais cedo, ainda criando um arquivo readme.md, tá bom? Então, todo o histórico de alteração fica aqui, pessoal. Ok? Nos próximos vídeos eu vou mostrar como voltar para commits anteriores, restaurar versões de arquivo e tudo mais. Mas, para essa aula era isso, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês como criar um repositório Git do zero, como criar um arquivo, como fazer um commit e as diferenças ali de quando você está adicionando ou removendo um arquivo. Muito bem? Então, para essa aula era isso. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não deixe de dar um like, de dar um joinha e compartilhar esse vídeo para que ele possa ser útil também para outras pessoas que estão estudando Git aqui, dando seus primeiros passos, assim como você. Muito bem? Então, para essa aula é isso. Eu vejo vocês na próxima videoaula. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.